Cadê seu material, Arthur? Então, vamos lá? Tudo bem? Página 11, né? É isso? E nós estamos vendo sobre célula animal e célula vegetal, certo? Aí podemos perceber que tem uma diferença entre célula animal e célula vegetal. Tem algo em comum entre as duas, que são as estruturas, mas tem diferença, tá bom? Ó, então nós vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver numa célula aí, tanto animal como vegetal, são 3 estruturas importantes. Primeira, membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É uma membrana que envolve e que protege, tá, a célula. Ela possui o quê? Uma película semipermeável, e essa película tem a função de estar protegendo e envolvendo, então, a célula, ok? Grifem aí com marca-texto. Depois... Oi. A gente tem célula vegetal. Nós já grifamos aqui essa parte? Sim. Grifou. Ah, então tá bom. Então vamos lá ver a diferença entre uma e outra. Ó, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, vocês percebem que tem nas 3, ou nas duas, tanto na célula vegetal como na célula animal. Qual é a diferença? Qual é a diferença que vocês podem estar percebendo? Algumas estruturas nós vamos perceber somente na célula vegetal. Olha lá o que ela possui. Ela possui parede celular. Além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular, que dá uma dupla proteção. É uma camada rígida, que a membrana plasmática é muito similar, né? A parede celular. Então, nós vamos encontrar nos vegetais e em algumas bactérias. Outro organelo importante, cloroplasto. Qual é a finalidade do cloroplasto? Armazenar aquele pigmento que dá coloração dos vegetais, tá? A clorofila, ok? E depois a gente vai ter uma outra membrana muito importante aqui na célula, que é o vacúolo, é onde nós vamos guardar e ter aqui uma grande quantidade de substância líquida, que é a água. Então, marquem ali com o marca-texto. Definição de parede celular. Até o ponto, né, dos vegetais. Depois aqui, a definição de cloroplastos. E aí, cloroplastos e vacúolos estão juntos. E procurem estar definindo. Tá bom? Sim. Tudo bem? Então vamos lá para a página seguinte. Tá? Na página seguinte... Entrei. Ó, na página seguinte, página 12, tá? Tá bom. Tá. Na página 12, então nós temos lá o desenho de uma célula vegetal. Se vocês estiverem com a apostila aberta, né, tanto da página 12 e da página 13, vocês vão observar que tem uma diferença, né, entre uma célula animal e uma célula vegetal. Lembrando, né, que a célula só pode ser vista através do microscópio. Na célula animal, nós vamos ter aqui, lá no seu interior, organelas, que nós podemos também chamar de orgânulos. Essas organelas, elas possuem atividade importante. Ela vai estar auxiliando o desenvolvimento e o trabalho, né, da célula. Então, nós vamos estar vendo que, nessa diferenciação entre a célula animal e a célula vegetal, nós vamos ver em relação às suas organelas, o que fazem parte aí do seu interior.
Lá embaixo, ó, célula animal. O organismo humano tem mais de 100 trilhão de células. Juntas, ela mantém o nosso corpo vivo. Por quê? Essas organelas, cada uma delas, vão estar tendo aí uma função específica, né? Vai ter aí um trabalho específico, tá? No interior da célula. Pronto, já estou aqui admitindo aqui o povo para entrar. Lá embaixo, as estruturas internas que compõem a maioria das células são chamadas de organelas celulares, né? Aquilo que a Pro falou. Todas as organelas e substâncias como açúcar, proteína, água e gordura ficam mergulhadas dentro de um líquido viscoso e gelatinoso chamado citoplasma. Então, assim, nessa região que a gente falou lá do ovo, que é aquela parte clara, então lá é o citoplasma. E qual é a função do citoplasma? Abrigar essas organelas citoplasmáticas, tá? Então, a função do citoplasma é abrigar essas organelas que vão ter funções aí específicas. E o que tem no citoplasma? Quantidade de água, líquido. Nós chamamos aí uma massa gelatinosa que nós chamamos de hialoplasma, tá? Vamos lá na página seguinte. Aqui, ó, nessa página, a gente vai estar vendo as funções de todas essas organelas que fazem parte do citoplasma. Então, nós temos lá, ó, no desenho, vocês percebem que cada uma dessas organelas tem um formato específico. Olha lá, retículo endoplasmático liso, centríolo, lisossomo. Citoplasma é a região onde se encontra, tá, essas organelas. Olha lá o vacúolo, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Olha a parte da membrana celular que protege, né, tudo que está dentro. E depois lá quase que no meio ali nós temos o material genético que fica no núcleo, né? E aí no núcleo a gente tem a carioteca, tem algumas estruturas que compreende ali no núcleo. Então nós vamos estar vendo a função de cada uma dessas organelas. Olha lá. Primeiro, mitocôndria. A mitocôndria, ela tem a função de estar produzindo energia. Então, as nossas células, elas gastam energia. Olha as células, os neurônios, né, que ficam no nosso sistema nervoso central. Nós vamos fazer prova, pensar, olha o gasto de energia. Então, todas as cavidades do nosso corpo precisam de energia. E quem vai fornecer essa energia? Essa organela chamada de mitocôndria, tá? Pegue o marca-texto e marque aí, tá? Ela é responsável pela respiração celular, né, da célula. Ô, Pro, é na 2 ou na 3 que é pra grifar? Na 13, nós estamos lá na 13, na mitocôndria. A primeira organela que a gente está falando. Achou? Não, é que o Pro falou página 12, aí eu confundi. Ah, sim. A gente já está na 13, o Arthur. Tá? Então, marquem o texto, tá nas mitocôndrias. Outra organela, aí importante, ribossomos. Essa organela ribossomos, ela tem aí a principal função de sintetizar todo o material que entra, tá, no interior da célula. O que é sintetizar? É quebrar os materiais grandes e torná-los pequenos, né? Transformá-los em pequenas estruturas, porque sabemos que no interior dessas células só vão estar passando pequenas estruturas, tá bom? Podem grifar. A próxima. Retículo endoplasmático liso e rugoso. Se vocês olharem lá no desenho, o retículo endoplasmático liso e rugoso, eles parecem os tubinhos. Olha, eles estão ali em volta do núcleo, tá? E esses tubinhos, né, têm a finalidade de estar transportando substância. Transporta substância. Aí nós vamos ter dois tipos. O liso,
que vai transportar a substância normal, e depois a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso, que vai estar aderido ao ribossomo. O ribossomo, ele vai estar auxiliando na sintetização do material que passa aí dentro desse tubinho, tá bom? Marquem aí. Pode marcar também, com marca-texto. Tá indo muito rápido? Não. Tá bom. Olha a outra organela lá. Ó, e vocês podem olhar no desenho que cada organela tem uma forma diferenciada, né? Vamos lá, a próxima. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi é como se fosse um carocinho de feijão. E nesse carocinho de feijão, ele vai estar armazenando o quê? Proteínas, lipídios, produzidos pelo retículo endoplasmático liso e rugoso. E qual é a função aí do complexo de Golgi? De armazenamento. Ele armazena a substância, tá bom? Tá. Depois outra organela, lisossomo. Olha lá, são organelas típicas das células animais, encarregadas da digestão da substância. Então, olha a função aí do lisossomo. De digestão, tá? Todo o material que chega aí até as células. Oi. Em que página vocês estão? Na página 13, lisossomo. Nós estamos falando, Pedro? Ah, tá, tô certo. Nós estamos falando das organelas citoplasmáticas, tá? As organelas que ficam dentro do citoplasma. Aí, ó, depois a gente tem outra organela chamada de vacúolo. Olha lá, o vacúolo ele armazena substâncias líquidas, né? Principalmente a água. Na célula vegetal, nós vamos encontrar também essa organela chamada vacúolo. Como o vegetal armazena uma maior quantidade de água, esse vacúolo no vegetal ele é um pouquinho maior do que na animal. Eu tô tendo aula e acho que não precisa. Aí, a outra organela, centríolos, são estruturas cilíndricas formadas por bastões ou tubos microscópicos que participam da divisão celular, tornando-se bem mais visíveis durante esse período. Então, ou seja, os centríolos, ele faz parte da divisão celular, ou seja, na reprodução, tá? Da célula. E aí vocês podem perceber que cada uma dessas organelas tem um papel e uma função específica. Então, a célula, ela não trabalha sozinha. Cada uma é responsável por um determinado trabalho, e esse trabalho em conjunto é que mantém, né, o organismo vivo. Tudo bem? Dúvida? Vamos lá. Não. Página 14. Nessa página 14, a Pro vai deixar como tarefa para vocês. E qual vai ser a tarefa? Vocês vão dar uma pesquisada sobre célula 3D. Ah, então, a 3D, isso. Então, a célula também está presente no mundo digital. Essa página vocês vão pesquisar e depois na próxima aula, que seria na quinta-feira, nós vamos comentar o que vocês viram sobre a célula 3D. Tudo bem? Marquem aí como tarefinha, para não esquecer. Depois eu coloco no grupo. Então vamos lá. Eu falei para vocês que a célula trabalha em conjunto, que elas não trabalham sozinhas. Então, na verdade, as células, elas têm um nível, então, de organização. Tá? Elas são organizadas. Então, vocês viram que cada um tem um trabalho. Então, esse trabalho em conjunto tem aí um nível de organização. E que nível de organização é esse? Então, vamos ver lá na página 14. Ô, Pro, a Nathalie quer entrar. Eu acho que eu já permiti, não já? Já, ela já permitiu, já. Isso, eu vi aqui. Tudo bem, Nath? Então, tá bom. Estamos lá na página 15 agora, tá bom? Tá. Então, vamos lá, organização
celular. Arthur, lê para Pro aí. Qual dos dois? O da óleo. Eu? Isso, organização celular. Tá. Níveis de organização celular. As células que apresentam estruturas e funções semelhantes se agrupam e trabalham em conjunto, realizando determinada função, embora sejam pequenas. As células têm evoluído para uma grande variedade de formas e tamanhos. Juntas, elas formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas, e por sua vez constituem vários tipos de organismos. Como o funcionamento dos sistemas é muito complexo, os cientistas dividem o estudo do organismo humano em vários níveis de organização. E é sobre isso que vamos estudar a seguir. Muito bem. Se vocês observarem aí no desenho aí em cima, então nós temos o cérebro, nós temos o coração, a medula óssea, né? Onde é fabricado todo o sangue que percorre no nosso corpo, os neurônios que estão no nosso sistema nervoso central, os músculos, né? Que estão ligados aí à sustentação do nosso corpo, que é os ossos, e o sangue. Então vocês podem perceber, olha o conjunto, né? De sistemas que há no nosso corpo. E tudo isso é baseado a partir de quem? Da célula. Então, olha lá, a célula vai estar formando o tecido vai estar formando os órgãos vão estar formando o sistema, e o sistema vai estar formando o organismo, que é o ser vivo. Na questão número 1, você acha que todos os seres vivos possuem esse sistema de organização? Todos possuem? O que vocês acham? Acho que sim. Possui, né? Porque se todos... que não. Acho que sim. Oi? Você acha que não? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque tem vários tipos com corpos diferentes. Então talvez a formação seja diferente. Mas você... Um corpo vegetal pode ter um organismo diferente. Isso, muito bem. Então, a organização pode ser diferente. Muito bem. Não está errado, não. Tá? Pro, Oi. Então, oi. o que é o Neurax? Oi, como? Neurax. Neurônio? Não, Neurax. Onde você está vendo isso? É que ontem eu tava vendo um cara que ele mostrou os tipos de vírus. Aí ele falou Neurax. Ele invade o cérebro. Aí eu queria saber Arthur, é Neurax, se ele é um não é vírus que Neurax. existe. Ataca o Neurax. Ele tá... Como que é o negócio? Fala de novo, ele ataca o quê? O Neurax. Ele ataca o cérebro. Eu queria saber se isso é verdade, se ele existe. Então, o Arthur, o que nós temos? Nós temos os neurônios, né? Nós temos células no sistema nervoso central que é chamado de neurônio. Cada neurônio, ele tem um trabalho, uma função específica, tá no nosso organismo. No mínimo, esse tipo de vírus, ele ataca o sistema nervoso central, né? Que é o cérebro. Se a gente for perceber, é o cérebro que comanda todas as atividades, né, do corpo de um organismo. Então, esse vírus, o local onde ele aloja no sistema nervoso central, atacando as células do neurônio. Ah, entendi. Tá certo? Obrigada. Então, vamos lá para a segunda. De que são formados os sistemas? Então, os sistemas são formados do quê? De órgãos, né? De órgãos. Então, escrevam aí, órgãos. Aí embaixo, depois a gente tem... Eu achei o que o Arthur tá falando aqui, ó. Verme Neurax. Aí é organismo multiplicativo que se aloja no cérebro
Descrição oficial: Verme Neurax. O Verme Neurax é um pacote de expansão lançado no cérebro. Muito bem, então ele vai estar atuando, ele vai estar destruindo os neurônios, né, as estruturas celulares. Ele destruindo aí, eu não sei que joguinho é esse que vocês vão estar jogando, mas assim, esse vírus ele vai destruir todo o comando, que é uma célula. A célula principal do comando desse joguinho está lá no sistema nervoso central. Então, ou seja, o vírus ele vai estar destruindo todo esse comando, correto? Correto. Então vamos lá. Ó, embaixo, oi. Como ficou a 1 mesmo? Eu não picotou. Pode ter diferenciação na organização. Pode encontrar outro nível de organização. Ó, então nós temos lá, ó, célula. Olha os níveis de organização aí de uma célula animal. Então nós temos lá a célula, que vão estar formando os tecidos. Então o que é a célula? A célula é a unidade fundamental em que todos os seres vivos possuem, tá? Então essa célula forma um conjunto de tecido. Olha os tecidos que nós temos no nosso corpo. Tecido epitelial, tecido ósseo, tecido conjuntivo. Vocês vão estar estudando isso um pouquinho mais para frente. Um conjunto de tecido vai estar formando os órgãos específicos do nosso corpo, né? Coração, pulmão, cérebro, né? Aqueles órgãos de comando, que sem ele nós não estaríamos aqui. Esse conjunto de órgãos nós vamos formar o sistema. Que sistema é esse? Sistema cardiovascular, que compreende o coração, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema reprodutor, sistema excretório. Olha quanto sistema nós temos no nosso organismo. E por último aqui, forma então o organismo, que é o ser vivo. Certo? Viram a importância da célula então para a constituição de um ser vivo? Então ela trabalha bastante. Bora lá para a página, ó, vamos lá na página seguinte, página 16. Observe aí o jogador. Olha lá, na atividade praticada pelo jogador de futebol, há uma interação entre os níveis de organização estrutural. Que organização é essa? Primeiro, ele precisa idealizar, pelo sistema nervoso central, a sua jogada. Não é? Ele precisa esquematizar isso. E aonde que ele vai esquematizar? Olha lá, o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele precisa coordenar o quê? As suas passadas, o seu chute, que está envolvido aí o quê? Os ossos, o músculo, né? Então, olha quanta coisa vai estar envolvendo aí um jogador quando ele joga bola. Perceberam? Essa união, né, das estruturas? Então, vamos lá. Pela observação da imagem, destaque quais são os principais sistemas envolvidos. Olha lá, sabendo que as ações foram praticadas após o cérebro enviar informações aos músculos. Então, quais são os sistemas que fizeram parte aí dessa jogada de bola? Sistema nervoso? Isso, sistema nervoso, que é o primeiro, né? E os músculos? Muscular. Sistema nervoso. Muscular. Isso. Então, nós podemos colocar assim, ó. Coloquem aí, sistema nervoso e o locomotor. Esse locomotor, coloca entre parênteses. Então, vamos lá. Sistema nervoso. Sistema nervoso e o locomotor. Entre parênteses, coloquem conjunto do sistema ósseo e muscular. Fecha parênteses. Que aí a gente tem um conjunto, né? A4. Cada um dos sistemas envolvidos na imagem acima
é composto por órgãos. Destaque alguns deles. Então, qual é o órgão que nós temos lá? O cérebro. Cérebro, Isso. pele, Isso, a pele que nós podemos chamar como sensoriais, tá? Órgãos sensoriais, tá bom? E os locomotores, né? Que é o de movimentação. É cérebro, depois é o quê? Órgãos locomotores e sensoriais. Depois a 5. Posso já pular? peraí. Pro, eu não... Volta a favor 4, por favor. Cérebro e órgãos locomotores e sensoriais. Obrigado. Nada. Assim, as funções do organismo humano são interativas, isto é, dependem uma das outras, como observamos na imagem anterior. Escreva com suas palavras como ocorre essa interação e dê exemplo. Então, observando aqui a imagem, vocês vão descrever com as palavras de vocês qual é a interação, tá? De cada movimentação, do cérebro, das pernas, aqui da cabeça, vocês vão escrever com as palavras de vocês, ok? Então, olha, que a nossa aula já está encerrando. O que vai ficar para a gente para falar na próxima aula? A célula 3D, que vocês vão estar dando uma olhadinha, como é, e pesquisando o que é célula 3D, e responder aqui essa questão. Ô, Tudo bem? Oi? assim que a gente já fez? Não, a 5 é para vocês escreverem com as palavras de vocês, explicando o que acontece no desenho, na imagem acima. Tudo bem? Uhum. Sim. Então aí vocês vão estar escrevendo. Para o jogador chutar a bola, ele precisa do quê? Aí vocês vão estar escrevendo. E aí vão descrever quais são os órgãos que estão presentes aí nessa chutada de bola. Ok? Ô, Fran, você pode me falar rapidinho a 3, só para mim confirmar? Sistema nervoso e locomotor. Tá, aí abre Dentre parênteses, coloca conjunto do sistema ósseo e muscular. Tá bom? Bom, antes da aula acabar, porque aí vocês vão ter um minutinho antes de ter a segunda aula, não é isso? Tá? Então, nesse minutinho de aula, antes de acabar, procurem responder a questão 5, ok? Eu acompanho vocês pelo Zap. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então até a próxima, ok? Tá pronto. Tchau, ficam com Deus. Tá. Tchauzinho.